Olá, estamos começando mais um programa Fórum Comunitário, aqui na CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba. Nesta edição, vamos tratar sobre o Projeto Nacional de Iniciativa Popular sobre o Transporte Coletivo. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença em nosso estúdio da pedagoga e psicóloga, professora Maria Tereza Cunha, e ex-deputado constituinte do Estado do Paraná, Assir Mesadri, ambos membros do Fórum Nacional de Transporte. Assir e professora Maria Tereza, muito obrigada pela presença de vocês dois aqui conosco hoje. Pois não, satisfação. Agradecemos aqui a receptividade e muito obrigado aí pelo espaço que nos dá nesse momento. Mesadri, como está andando a questão do pedágio? Olha, a questão do pedágio, nós iniciamos esse trabalho cerca de 8 anos atrás e não paramos um minuto sequer. Pesquisamos quem as empresas, quais os interesses, quem os políticos e, infelizmente ou infelizmente, hoje está pautado aí das fontes, por exemplo, de financiamentos de campanha, de corrupção em cima do mundo político, independentemente de partidos. Então, é aquilo que a gente já pregoava e que demos muitas entrevistas, rádio, jornal, televisão, dizendo claramente o que nos bastidores ocorre lamentavelmente, o proveito que eles tiram das nossas rodovias, ou seja, da população como um todo. Porque não é apenas aquela pessoa, aquele caminhoneiro que paga o pedágio. Né? Engano, porque quem paga é todo mundo. Principalmente a maior população é a que mais precisa. São os trabalhadores, estudantes, eles pagam de forma indireta. Porque ali está indexado, está embutido o preço no preço das mercadorias. E então se veja que é uma síntese, um deboche para a população, que o que eles pregam, o que eles fazem e por onde desviam o dinheiro da população. Professora Maria Tereza, quando foi o lançamento do Projeto Cidadão, Iniciativa Popular Tarifa Zero no transporte coletivo? O nome é comprido, né? Mas a luta também nós sabemos disso. O nosso fórum foi o lançamento agora no dia 2, né, de setembro, aqui em Curitiba, no Hotel Mabu, às 9 horas da manhã, em que tivemos amigos incríveis presentes e que, desta forma, um trabalho que fizemos dentro de um ano, todinho de análises, pesquisas, estudos, enfim, tivemos o lançamento do projeto agora no dia 2 de nove de 2014. Mesadri, você poderia nos explicar o que é o projeto Tarifa Zero? Olha, tivemos viu, Matsuki, nós tivemos, como disse a Maria Tereza, há cerca de 2 anos, e principalmente no ano passado, quando aconteceu aquela manifestação fantástica, que foi praticamente todos os brasileiros e brasileiras que participaram de uma forma ou de outra. E os jovens na rua solicitando uma pauta de reivindicações, sendo que a primeira era o quê? Era questão do transporte questão coletivo. do transporte coletivo, e que era uma reivindicação assim, de reduzir 30 ou 40 centavos. Então, veja bem, isso nos deu a motivação de estudarmos um processo de que pudesse aplicar ou consolidar o Tarifa Zero. Por quê? Primeiro que não é uma simples ideia minha, da Maria Tereza e de outros companheiros que integram o fórum, mas sim pesquisa que só nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, são 28 cidades, em 28 estados, que já tem esse projeto. No Paraná, nós temos a cidade de Ivaiporã. Agora, pasmem, em São Paulo, a governadora Erundina, que é uma pessoa de alto preparo e determinada, ela, antes
na metade do seu mandato, ela também preparou o projeto de tarifa zero, só não pôde aplicar porque houve muita resistência por causa da Câmara e de outros interesses mais que não dá para mencionar aqui. Então, chegamos à conclusão que somente através de um projeto de lei de iniciativa popular que envolve, que engloba a população como um todo, que ele pode ser encaminhado e poderá ser aprovado. Aliás, eu não tenho dúvida que se coletarmos as assinaturas, se houver engajamento da população, ele certamente será aprovado. É o que nós imaginamos e temos certeza. Então, não é uma simples ideia nossa, mas é coisa que ocorre em outros países e eu vejo que é fundamental e que é de muita importância, principalmente para os estudantes e trabalhadores de um modo geral. Professora Maria Tereza, você poderia nos dizer em que foi baseado o projeto Tarifa Zero? O projeto Tarifa Zero, temos uma cartilha, né, que foi elaborada com vários itens e entre eles está toda a listagem de leis, né, que estudamos, decretos, fizemos pesquisa em todas as áreas, desde que foi o primeiro decreto, ainda quando era o burro de carga, para as questões do correio. Então, a gente foi à busca mesmo de embasamento legal. Então, não é uma utopia no sentido do bem coletivo, mas, na verdade, é possível legalmente. As pessoas que quiserem a nossa cartilha podem pedir ao fórum e vão conhecer o rol das leis. Mesadri, por que o projeto foi lançado agora? Porque o momento é oportuno. O momento oportuno é no momento que se tem uma disputa eleitoral, ele está pautado na opinião pública, é uma decisão a decisão é de estados, municípios e fundamentalmente o governo federal. Eu acho que esse é um momento que a população vai discutir o processo político, até porque esse projeto é um projeto político. De que forma que ele é político? Não é um poder política partidária, é de política da opinião pública, ou seja, das pessoas, estudantes, comerciantes, empresários, autônomos. Essas pessoas é que ele vai definir, que irão definir o projeto Tarifa Zero, se é viável ou se não é viável. Então isso tem que ser discutido em toda a esquina, no restaurante, nos bares, no clube. Esse é o momento da discussão. Como será aprovado? Ele terá que ser aprovado na Câmara Federal. Então, ele é um projeto político que engloba todos os partidos e todos os parlamentares que eventualmente se elejam este ano. Então, ele é um projeto político e, por isso, o momento oportuno, Matsuko, é agora. O momento é neste instante, nesse momento, apresentarmos o projeto e depois da eleição, a partir de fevereiro, março, abril, apresentarmos no Congresso Nacional as assinaturas e aí cobrarmos do Congresso o seu apoiamento e o seu voto. E aí estará a população toda, jovens, mulheres, trabalhadores, acompanhando como votarão os nossos parlamentares. Então é isso que é o momento oportuno, que é o momento de decisão em cima de um projeto dessa magnitude e dessa grandeza. Professora Maria Tereza, eu não tive ainda a oportunidade de ler a cartilha. Me diga, quantas assinaturas serão necessárias para levar esse projeto para a Câmara dos Deputados em Brasília? Veja, não somente as assinaturas, né? No mínimo as assinaturas de iniciativa popular, elas precisam de 150 mil assinaturas, né? Mas nós já tivemos um grande projeto de iniciativa popular, que foi o Ficha Limpa, e que todo o Brasil se mobilizou, e é o que a gente acredita agora que aconteça, em que foi efetivado. E com os encaminhamentos que nós teremos das assinaturas, tanto online quanto ao vivo, realmente, no site, com toda a ajuda que a gente pretende, né, ter, como estamos tendo de vocês, do pessoal da imprensa, a gente pretende muito rápido efetivar. E principalmente com o apoio dos estudantes, dos trabalhadores e dos pais que sabem qual é o custo
no mês do seu transporte coletivo. Messadre, qual o exemplo para implantar a tarifa zero? Você poderia nos explicar um pouquinho mais a respeito? Sem dúvida, eu comentei que são vários países, né, que já dispõem do tarifa zero, que aqui no Pará temos Ivaiporã. Mas ele é muito mais complexo do ponto positivo do que nós imaginamos. Eu diria que as pessoas, e você até pode perguntar, mas quem que vai pagar esse valor, o custo disso? E eu posso responder que quem vai pagar é quem não deve pagar, porque alguém está pagando. Então, ele tem um custo. Custa para quem? Custa para os trabalhadores, e principalmente, com uma grande maioria, tem um baixo salário, são essas pessoas que estão pagando. E também nos meditamos e fomos procurar e fazer uma pesquisa, só a corrupção que acontece no país, e eu não vou entrar aqui no detalhe, mas fazer um comentário com essa que está em pauta. Se a gente falar assim de quem é culpado, quem não é. Não, isso já vem de muitos anos. Essa não é uma corrupção deste ou daquela governante, mas sim o que ocorre praticamente em vários segmentos, em vários setores. Mas eu cito o da Petrobras. A Petrobras criou-se há 10 anos atrás a tal de CID. CID é contribuição de domínio econômico. Triplicou o preço do combustível, houve fila de dia e noite, fila nos postos de gasolinas, para que as pessoas pudessem então abastecer o seu veículo. Para onde foi canalizado esse dinheiro? O pretexto é que seria para a construção e manutenção das rodovias. Isso não aconteceu. Cerca de 6 meses, um ano depois, eles estavam pedagiando as rodovias, até porque deixaram que criassem crateras, morreram pessoas, famílias nos buracos, né? Para que a população acompanhasse, ou seja, a população aceitasse passivamente o mau uso, a má qualidade das estradas. Por isso, então, veio a CID, né? Então, hoje, temos aí um outro gargalo aí de corrupção. Em cima disso, que eu acho que uma boa parte, tenho certeza, da corrupção irá pagar o transporte a tarifa zero. Porque quem paga isso é quem não deveria e não pode pagar, que é o trabalhador que não tem de onde tirar o salário. Então, quem tem que pagar, e aí também vamos analisar que se tirou o IPI dos automóveis. O IPI dos automóveis favorece classe média e ricos, né, que tem grande poder aquisitivo, o IPI, e se fala também que a proteção dos trabalhadores. Não é bem isso que ocorre. Então, esse pretexto da gente tirar o imposto de um lado e castigar, por outro lado, outras pessoas, então eu acho que isso é inaceitável. Portanto, o tarifa zero, a receita tem que vir daí, das montadoras, dos bancos, enfim. O recurso não é difícil de encontrar. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Fórum Comunitário aqui na CWB-TV,
Hoje conversando com o ex-deputado constituinte Assir Mesadri e a professora Maria Teresa Cunha, psicóloga e pedagoga, falando sobre o projeto projeto de iniciativa popular, que seria de pedágio zero no transporte coletivo. Maria Teresa, quais os encaminhamentos que o Fórum pretende efetivar? Bem, já colocamos há pouco das assinaturas, né? Mas também teremos as nossas reuniões mensais, pontuais, assim que acabar o segundo tempo da eleição, né? Turno, isso, o segundo turno, porque a partir disso já estarão estabelecidos, a pergunta que você fez, já estavam estabelecidos quem será o novo presidente da República, ou presidenta, governadores, deputados federais, estaduais, e que são as pessoas, né, que têm essa responsabilidade parlamentar, né, de responder quanto a isso e encaminhar. Então, a partir de novembro, nós teremos as reuniões mensais, né, nas quinzenais, para a qual nós conclamamos realmente a participação dos cidadãos do Paraná e do Brasil todo, para que realmente, em muito breve, nós tenhamos estabelecido em nosso país a tarifa zero. Muito bem. Mesadri, vocês vão apresentar o projeto Tarifa Zero para os candidatos às eleições agora de outubro? Estaremos encaminhando para todos os vereadores do Brasil, candidatos a deputado estadual, federal, enfim, estaremos encaminhando para todos os candidatos, né? Porque é muito importante que eles conheçam o projeto. E, aliás, dar aqui uma novidade. Olhando, verificando aí os programas de governo, eu já tinha visto na televisão várias pessoas se pronunciarem, eu não sei se souberam através do fórum, mas já estão se pronunciando favoravelmente e colocando isso na televisão. Então, eu vejo que com o apoio da população, tendo esse envolvimento, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Até porque esse projeto ele não é para 2 ou 3 pessoas, mas é para a massa, para a população, principalmente para os trabalhadores, aqueles que têm menor poder aquisitivo, né? Então é para eles o projeto, e com isso, se eles têm mais recurso, automaticamente isso vai gerar de forma positiva a economia do Brasil, porque com mais dinheiro no bolso, eles estarão consumindo o caldo de cana da esquina, a pipoca, o remédio na farmácia, o alimento, enfim. Então a economia melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida, o salão do cabeleireiro, enfim, tudo aquilo movimenta a economia. Movimenta a economia. Então o negócio de dizer que, porque aqui entre nós, né, Matsuko, muitas vezes grandes empresários, pessoas que ganham muito fácil, elas estão preocupadas em gastar no exterior, né, ou mandar, por exemplo, dinheiro para paraíso fiscal. Os trabalhadores não fazem isso, eles gastam na sua comunidade, na sua cidade, dificilmente, inclusive, saem do seu estado. A exemplo do Bolsa Família, né? Exemplo do Bolsa Família, um bom exemplo, excelente exemplo. O Bolsa Família, e o que eu até não posso falar muito é do Vale Transporte, porque o Vale Transporte, eu acho que é uma forma de dar uma esmola ali para o trabalhador. O Vale Transporte é dessa maneira que a gente está propondo, que é não para que ele tenha que devolver ou pegar moedas, aquelas moedinhas que não é dinheiro. Esse projeto vai para a Câmara Federal em Brasília e, uma vez aprovado, se transforma em lei federal que fica valendo para todos os brasileiros. Seria isso? Por isso ele não pode ser executado num município, ele não pode ser num estado, ele tem que ser nacional. Por isso o projeto tem que ser encaminhado para a Câmara Federal, para o Senado, uma vez aprovado, então aí passa a ser lei, né? O papel dos vereadores, nesse caso, seria de mobilizar os munícipes, né, os seus eleitores, para que
participem desse movimento, né? Isso mesmo. Porém, basicamente também o movimento não é assim dos vereadores e dos partidos Sim. e dos políticos. Ele é aberto. Eu diria que é fundamental, por exemplo, a Associação dos Professores, onde a nossa companheira, nossa vice-presidente... movimento sindical. Os movimentos sindicais. Por exemplo, a capilaridade dos professores, não no Paraná, mas no Brasil, é de uma grandeza sem tamanho. E por aí afora, os sindicatos, Força Sindical, enfim, a CUT, Centrais de Trabalhadores, enfim, eu acho que isso é um universo gigantesco e eles é que devem ser consultados e dar a sua aprovação, né? Eu acho que com a aprovação da sociedade, eu só queria fazer uma correção aqui. A nossa companheira Maria Tereza falou em 150 mil, está correto, mas é no Paraná. No Brasil é mais, são 5 estados, cerca de 1,5 milhão de assinaturas. Mas se houver engajamento, eu imagino que pode-se coletar 3 milhões de assinaturas de forma tranquila, acontecendo o engajamento. Eu acho que acontece porque a população quer isso. A mobilização do ano passado, o tema foi esse. Aí eu diria assim, houve infiltração, exageros, é evidente que aconteceu. Muitas vezes até alguém mandado, ou seja, alguém já planejando aquilo para desmoralizar a mobilização popular. Mas ela foi muito bem clara. Ela exigiu um transporte mais barato. E a nossa ideia é que ele deve ser zero. Professora Maria Tereza, você acha que as mobilizações ocorridas nos meses de junho, julho do ano passado, perderam um pouco a força, né? Foi previsto que aconteceriam esses movimentos no período da Copa, por exemplo, não aconteceu. 7 de setembro agora foi super tranquilo. Você acha que tende a voltar esses movimentos? Eu gostaria de, no caso do Mesade falou, realmente minha formação sempre foi mais à margem dos números, realmente foi ali, que são milhões de assinaturas, né? Veja, os movimentos populares de junho do ano passado, eu acredito que eles não acabaram. Eles estão, é como se fosse a sociedade estivesse naquele passo atrás de retaguarda para vir com mais força. Porque assim como eles tiveram que dar uma parada, né, de estratégia, os governos, principalmente o governo federal, também teve que ter algumas estratégias e fez algumas propostas. Com isso, agora está se aguardando, vai ter o período eleitoral, vai vir as novas formas de governo e que, então, a nossa população realmente vendo que o voto de confiança que foi dado, as estratégias até coercivas que houveram, né, de forma que o nosso povo é um povo muito alegre, muito concordado, mesmo que ele esteja numa luta, ele gosta de alegria, de conversas, no sentido de ampliar as ideias, eles ficaram aturdidos com tanta coerção, inclusive, né, com o exército na rua, com isso. Mas a nossa brasilidade, o nosso espírito de civismo do Brasil, nós acho que temos demonstrado bastante. E a luta que tivemos na questão da ditadura e que conseguimos sair bem, sem derramamento de sangue, eu acho que a gente consegue voltar e realmente fazer com que a democracia maior e melhor se estabeleça. Está certo. Messadre, você poderia nos falar rapidamente como está a CPI do pedágio aqui na Assembleia Legislativa do Paraná? Veja, diante das circunstâncias, pelo menos nós entendemos que a CPI avançou muito. Nós participamos da pauta, pautamos a CPI e acompanhamos de perto. Ela poderia ter ido com mais profundidade, mas me parece que da forma que foi encaminhada, ela trouxe bons resultados. Eu vejo que vai ser agora vai acontecer o relatório final, lido em plenário, mas ela compilou aí muitos fatos e que a população ainda não tomou conhecimento. Mas foi um avanço muito grande
e eu acho que isso vai, inclusive, repercutir nacionalmente o que ocorreu nas rodovias do Paraná. E até a gente pergunta aqui, por que que em outros estados, né, não ocorreu a mesma coisa, sendo que o modelo é o mesmo? Mais uma pergunta, por que tem praça de pedágio aqui no Paraná que são praticamente R$18, que é aqui do estado, e aqui aqui bem próximo, aqui em Santa Catarina, que foi, parece-me que ainda no governo Lula, que custa R$1,40. Então essa distorção, ela tem que ser discutida, então, dentro do fórum, para que a gente cobre uma solução de governos, né? Por que que um custa R$1,40 e outro custa 18, 13, 14, 15 reais? Então isso a CPI vai nos dar vai dizer o porquê disso, e como nós estamos num processo eleitoral, isso também vai ser discutido também politicamente, coisa que nós, né, a Maria Tereza, nós não pretendemos entrar na questão política do projeto, até porque nós estamos encaminhando tarifa zero, não queríamos entrar na questão política, mas ela vai ser pautada já depois das eleições. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui no nosso programa hoje, falando sobre o projeto de iniciativa popular de tarifa zero no transporte coletivo. 30 segundinhos para as considerações finais para cada um. Eu quero agradecer a oportunidade e fico feliz de que um grupo que trabalha em TV comunitária tenha realmente como essência as importâncias do que faz bem às coletividades, porque muitas vezes a gente não percebe que uma pequena ideia ela vai à frente e poderá ter sucesso muito rápido. Muito bem, professora Maria Tereza, agradecemos a presença novamente, a Cir Mesadri, e assim chegamos ao final de mais um programa Fórum Comunitário. Até a semana que vem.